30 anos de Blasted, estamos a 30 horas do concerto e tanta coisa aconteceu. Foi uma vida de aventuras, uma vida de muita loucura mesmo. Tudo começou com o Valdju e com o Kharkov, quando se conheceram e decidiram formar a banda. Se fizer assim um throwback no tempo, uma retrospectiva, vou sempre parar a um sítio especial onde conheci o Kharkov. Estamos no princípio dos anos 90 e eu tinha uma banda de covers com os amigos da altura, o meu amigo André Faustino, e tocávamos as músicas que passavam na rádio na altura e que tínhamos dos discos dos nossos pais, Pink Floyd, Beatles, coisas assim. E houve um dia em que fomos tocar à Praia de Carcavelos e foi nesse concerto que eu conheci o Valdju. E eu fiquei, uau, este só pode ser este homem que vai iniciar esta banda comigo. No final desse concerto, havia um grupo de pessoas à espera para nos conhecer, para falar com a banda, e entre eles estavam o Valdju e a Rita. Tive ali uma conversa muito rápida com ele, mas não trocamos de contactos. Não havia ainda a cena dos telemóveis. Portanto, tivemos ali um bocadinho à conversa, uma conversa bastante amigável, deu para os conhecer um bocadinho, mas a coisa ficou por aí. Passei um mês a seguir a isso, aí todos os dias na minha motinha, à procura dele, que sabia que ele era de Cascais. Pá, ele levava comigo uma folha com uma série de músicas que eu gostava, a cena mesmo à put. E, epá, estava a ficar desesperado porque não o encontrava e ao fim do mês, tipo, estou parado no meio de Cascais e vejo o Kharkov a descer a rua e... Para o Valdju, na moto dele, parou mesmo ao meu lado, disse, então, lembras-te de mim? Falei contigo no final daquele concerto, e tinha uma lista de canções para mostrar. E digo-lhe, olha, mano, eu gosto imenso destas músicas, bora nos juntar e tocarmos. Os ensaios eram na casa dos pais dele, em Carcavelos, nos Lombos, e ele tinha montado na cave da casa dos pais um pequeno estúdio onde a banda começou a ensaiar. E tocamos Rage Against the Machine, tocamos uma de Alice in Chains e acho que tocamos uma de Pantera. Foi assim uma coisa inesquecível que marcou logo e cunhou logo um bocado a identidade da banda. E começou com uma energia bastante adolescente também, de colar cartazes à noite, imprimi-los na impressora de casa. Antes disso tiveram uma banda de covers, os Colorblind. Que era uma banda de covers, mas que estava a transitar para Blasted. Fazíamos espetáculos na Liga de Cascais. Cena pesada, meio industrial e tal. Eu lembro-me que nós partilhávamos a sala de ensaio, havia lá uns daqueles copos de gelo de metal furado, que era para o Kharkov cantar pelo balde com o microfone na outra ponta. E tem aquele coisa que faz agora. Yeah. Muito bom. Yeah. E esta parte agora é impressionante, é com a mangueira e no balde, olha. Já. Não, este é assim. Olha. Pois é. Meu Deus. Depois as coisas começaram a mudar e houve uma vontade geral de se querer começar a compor originais. Fizemos a nossa primeira maquete de originais, que assustou imenso os meus pais. Ficaram naquela, esta música é pesadíssima. O Valdju foi apoiado pelo pai, porque foi-lhe pedir, na altura, em vez de investir na sua universidade, se podia apoiar uma carreira de músico, depois já sabia o que é que queria. Estava a seguir um bocado as pegadas da família, o meu pai é engenheiro civil, eu estava no técnico, tinha começado a estudar no técnico de engenharia, e quando tive uma conversa com ele a dizer, olha, eu quero mesmo desistir, e fiquei surpreso porque ele disse-me, pá, então o que é que tu precisas? Perguntou-me o que é que eu precisava, e chegou-se à frente, ajudou-me um bocado, em vez de me pagar um curso, pagou-me um primeiro álbum, a produção do primeiro disco.
Passado algum tempo, lembro-me que já estávamos a gravar uma pequena maquete que se chamava Purpose of Life, com 5 temas, que fizemos num estúdio em Queluz que se chamava Estúdio Gar. Essa maquete tinha uma capa negra com uma fotografia de um feto numa incubadora, e esse foi o primeiro release daquilo que se começou a chamar Blasted Mechanism. Essa é uma história bastante engraçada, porque eles apareceram na minha vida comigo a ser o primeiro produtor de um EP que eles iam lançar em 1995. Acontecia que o Kharkov e o Valdir não tinham carros, né? Eu que passava na minha casa, que morava no Estoril, e dava boleia para eles. E essa cena da boleia, me acordar de manhã, eu tinha uma vida assim meio mais notívaga. E eles, um dia eu acordei um bocado chateado, a gente se desentendeu e aconteceu é que a gente não fez mais nada. A produção parou, não se fez nada, não se gravou nada, nem um take sequer. A determinada altura tivemos que sair da casa dos pais do Pedro, obviamente, era uma casa de família, não dava para ensaiar até tarde. Então começámos à procura de um espaço e o primeiro espaço que encontramos foi uma garagem, num complexo de 150 garagens em Oeiras, em 3 pisos abaixo do sol. Que ensaiava lá, tipo, todas as bandas da linha e arredores, linha de Sintra, inclusive, eu também ensaiava lá os Capitão Fantasma, boa gente, porque eram umas garagens onde se podia fazer barulho, até tarde. Era uma garagem só para um carro, portanto um espaço muito reduzido, onde tinha que caber a bateria, o material todo dos instrumentistas, desde baixo, a guitarra, os amplificadores, PA de voz, os músicos lá dentro, as namoradas da altura, alguns amigos que vinham para se juntar e para nos ouvir. E, portanto, o que nós tínhamos que fazer era tocávamos durante meia hora, fechávamos a porta, o estúdio estava minimamente isolado, fechávamos a porta, tocávamos durante meia hora e depois tínhamos que abrir porque o ar esgotava-se completamente lá dentro. Portanto, para sobreviver, tínhamos que ter ali períodos em que conseguíamos tocar e depois tínhamos que abrir a porta para entrar ar novo. Já com o formato e com o nome Blasted Mechanism, começámos a fazer uns espetáculos diferentes e tocámos em sítios importantes, no Teatro da Comuna, na Voz do Operário. Na Galeria ZDB e no Johnny Guitar. Foi no Johnny Guitar, curiosamente o Zé Pedro sempre foi uma pessoa absolutamente carinhosa com os Blasted. Ele apadrinhou-nos mesmo. E o primeiro concerto no Johnny Guitar nós quisemos ir diferentes já, vestidos diferentes. E lembro-me bem de dar a minha cabeça à morte a um spray de carro, imagina, para me sprayzarem assim uma cor diferente na cabeça e assim vestidos com os fatos de macaco. E esteve presente, penso que a ver um desses concertos, um músico que era nosso vizinho na nossa sala de ensaios. Que trouxe para a banda tanto a parte cênica como a parte mais industrial e mais inovadora, digamos assim. Que foi o Miguel Cardona, bastante importante no início desta banda, principalmente na musicalidade, nas letras, mas também na ligação que ele fez com os artistas plásticos, nomeadamente o Muchacho, o Zilhão. Eu ensaiava com outra banda ao lado da garagem onde eles ensaiavam, e entretanto, a convite do Pedro, juntei-me a eles, começámos a trabalhar num projeto relativamente diferente daquilo que eram as coisas que eles estavam a fazer na altura. Funcionou muito bem, o Pedro é uma pessoa com uma energia extraordinária. A nossa primeira ideia foi criar os bidons. Eu tinha importado essa ideia de uma banda que eu tinha visto que gostava bastante. Com a entrada destes novos elementos, começa a haver uma metamorfose nos Blasted. Há novas influências, nomeadamente jazzísticas, de funk, muito mais groove. Portanto, aquilo que era uma banda que até aí tinha uma matriz muito metal, começa a explorar novos ambientes sonoros. Esses temas eram temas de 10, 15 minutos, com muitas partes diferentes, mudanças radicais de estilo, de texturas sonoras, de ritmos também. E eram temas estranhos, no mínimo. Chegou a altura de começarmos a pensar em fazer o nosso primeiro disco e o Pedro começou a bater às portas das editoras da altura. Mas era muito difícil, as editoras não pegavam porque realmente era uma banda estranha. Tinha uma matriz rock, mas não era uma banda de rock puro e duro. Também já não se conseguia dizer que era uma banda de metal. Tinha influências de funk, mas não era uma banda de funk. E, portanto, as editoras tinham muita dificuldade em perceber como é que nos conseguiam encaixar dentro de um determinado estilo e vender aquele produto.
Daí termos decidido fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. Essa primeira edição de autor marcou o início daquilo que foi uma grande fase de autossustentabilidade dentro da banda. Acreditamos que podíamos não depender de muita gente. Os Blácida eram estranhos demais para abrir-nos portas na indústria musical. E acabamos por editar o nosso álbum, fazer o nosso próprio estúdio. Isso foi muito importante para o resto da nossa carreira. Fizemos o Swinging with the Monkeys, o Wet and Bright Theme e o Calamidade, com um produtor inglês, o Marston Bailey, num estúdio em Lisboa, a gravar com fita, e o primeiro vídeo, a primeira edição de autor. E eles começaram a percorrer o país, de norte a sul. É uma banda que sempre teve muita força ao vivo e uma banda de palco que inclui muitos artistas diferentes, milhões de pessoas em várias áreas, artistas plásticos, cineastas, dançarinos, atores. É uma família muito grande, é uma tribo muito grande, passaram muitos músicos pela banda. Tivemos o prazer e a honra de contar com a presença de pessoas como o Castora na percussão, um brasileiro incrível, o Pedro Leal na guitarra, que fez um riff que ficou icónico num tema chamado Higher Than Paradise, o João Lencastre, que realmente é um baterista único, que ganhou alguns prémios no jazz em Portugal, enfim, é um tipo de jazz incrível, um bom amigo. O Luís Bastos, que cunhou muito o nosso som com o clarinete, o meu primo Henrique, que trouxe o didgeridoo e realmente, pela primeira vez, através do projeto dele, Boomerang com o Inga, mas realmente os Blácida acho que consagraram depois o instrumento a nível nacional. O Cardona, que também foi super importante no início, o Migas e o Cão Miséria, na primeira fase, onde os Blácida nem sequer máscaras tinham e era uma banda mais pesada. Acho que os músicos convidados, tivemos a oportunidade de trabalhar com a Maria João, com o António Cheinho, com o Ranquial, com o Dani Macaco, com o Marcelo D2, com os Transglobal Underground, e isso foi realmente uma boa fusão. Fizemos um concurso de música muito importante na altura, que era o concurso de música do Bar Ben em Alcobaça. No ano anterior, os Gift não ganharam esse concurso, ficaram em segundo lugar. Em 95, nós acabámos por ser a banda vencedora. E foi a partir daí que as coisas começaram, digamos assim, a evoluir. Tivemos mais concertos. Foram anos muito bons, divertimos-nos imenso, corremos o país, muitas peripécias, muitas aventuras na estrada. Eles são pessoas muito divertidas e nós divertimos-nos muito. Apresento-vos aqui o bambuleco. Este foi o primeiro instrumento que eu desenhei, num pequeno aramezinho, quando tinha pai uns 17 anos. Esculpi-o no arame, bati à porta da Terra da Guitarra na altura, que tinha sido fundada pelo Gil Oliveira, um luthier bastante conhecido em Portugal, que tornou-se um grande amigo meu. Ele, quando olhou para o desenho que eu fiz e esculpi no tal arame, pensou: uau, acho que vou acompanhar este miúdo durante a sua vida. E assim o fez. Ele foi um grande mentor para mim, e com ele construí não só este instrumento, mas construí também estes que estão aqui atrás, estes dois. E uns anos mais tarde, depois, conheci o JP Simões, com o qual desenvolvi aqui um protótipo da Kala Chakra, um instrumento que também me acompanhou durante muitos anos em alguns concertos icónicos, e é uma fusão assim também de citar, com uma harpa e com o meu dito bambuleco aqui, que é um braço com guitarra, é um braço de baixo e de guitarra. Isso também me possibilitou aventurar na construção de um instrumento, ou seja, este já foi mesmo feito por mim. O Gil inspirou-me tanto e ensinou-me tanto, passei uma temporada com ele, que acabei por construir uma guitarra com as minhas próprias mãos, uma guitarra de 7 cordas, e então nunca mais fui o mesmo. Uma vez construindo o teu próprio instrumento, acho que a mente expande. Eu comecei a tocar com o Inga nos escuteiros, fazíamos animações sociais e rituais com os miúdos, e o didgeridoo foi e o djembe
e a gaita de foles foram instrumentos importantes para fazerem rituais. E a partir daí começámos a fazer nesses rituais tipo máscaras e o Valdiu, que vinha também aos concertos Boomerang, ficou bastante inspirado nessa altura. Trabalhava na altura na Passagem do Terror, que era uma cena tipo para assustar pessoas ali na Feira Popular. Tinha um passado muito ligado à performance de rua e ao teatro. E trouxe algumas pessoas que se juntaram à equipa. Na altura, as ideias foi criarmos as máscaras com o Muchacho, que era uma pessoa que eu trouxe para o seio da banda. Foi a primeira pessoa a desenhar tanto as primeiras máscaras como, no fundo, o layout dos nossos looks, que era uma pessoa muito ligada à escultura e que tinha tocado comigo numa banda que era o Chihuahua. No fundo, eu fui um bocado o catalisador ou a cola. Começámos a trabalhar com muito poucos recursos, inimagináveis hoje, mas havia muita vontade, muitas ganas e a música era surpreendente, era diferente do contexto, não havia nada idêntico na altura em Portugal e foi desafiante e foi com um prazer enorme que eu fiz todo o trabalho e andei com eles na estrada. Fizemos coisas que eu achei muito interessantes e que eu tenho orgulho nisso. O Muchacho é um artista plástico autodidata. Desenvolvia algumas coisas para o teatro, para os Artistas Unidos e outros. Eu ajudei o Muchacho a fazer os chapéus e foram dias aqui com cola de contacto, a colar a esponja e a pintar e tal. E foi tudo muito à pressa porque íamos filmar, já não sei, 2 ou 3 dias a seguir. Este dia da gravação do vídeo foi muito interessante. Aliás, que depois não foi para a frente porque o VHS acabou. Foi logo em 96 ou 97, já se estava a ver que começaram a aparecer os DVDs, lá se foi. Mas ficou aqui o original e a proposta de dobrável para a cassete. E as fotos originais que foram tiradas no dia também. A ideia inicialmente era criar seres que não fossem facilmente identificáveis. Eu optei por seres mais orgânicos, eles depois evoluíram para seres mais, digamos, robóticos. Mas esse início foi um início com alguma coragem. Recordo-me de um concerto fantástico no Extinto Dramático de Cascais, com várias bandas, e os Blasted também tocaram, mas tocaram 45 minutos seguidos. Era uma coisa bastante intensa, com atores, com cenógrafos, com pessoas ligadas às artes plásticas que estavam no palco e estavam, digamos assim, a interpretar aquilo que estávamos a tocar. Pronto, só não era bailado, porque já não havia grande espaço para isso, e tinha os músicos um bocado mais atrás. Os Blasted, sim, já estavam pintados, já tinham máscaras. Eu era talvez o único elemento que estava mais disfarçado. Lembro-me que tinha uma túnica ou alguma coisa do género. E nós tivemos a sensação de que fizemos uma coisa estranha e diferente de tudo mais, e passados os 45 minutos eu lembro-me de só ouvir um silêncio. O público estava parado, assim, olhar. Epá, e nós estávamos preocupados porque eles estavam estupefactos e nós pensamos, epá, não estão a gostar nada do concerto, e quando terminamos a peça... Passado uns segundos, houve pessoas que começaram a bater palmas, e aquilo depois foi unânime. Uma grande salva de palmas, uma loucura total. Pá, e o pessoal a vir ter connosco a dizer, vocês são mesmo diferentes, são únicos, são originais, e isso nos anos 90 ser original era uma coisa importante. Toda a gente gostou. E nós saímos, um bocado... saímos satisfeitos, mas um bocado aliviados também. Viemos aqui mostrar uma coisa que ninguém estava à espera. Foi a primeira vez que conheci o Paulo Ventura, foi mesmo, que depois foi nosso manager e foi uma pessoa gigante aqui dentro da banda. E o Paulo convidou-nos para fazer um concerto, um pequeno festival com os Primitive Reason, os Blasted Mechanism e outros projetos, os Flood também, do qual o Ari fez parte, o baixista dos Blasted, não é? Fez parte e juntou-se logo a nós. Não sei onde é que conheci o Valdir, não me lembro. Pode ter sido no Ruína, um bar que nós frequentávamos muito no início dos anos 90. Aliás, onde toda a gente, músico, frequentava. Ou nas garagens do Eiras, onde partilhávamos sala de ensaio. Mas, na verdade, quem eu conheci primeiro
foi o Kharkov. Frequentávamos a mesma escola e eu na altura tinha uma banda, entre muitas, não é? Mas uma das bandas, um dos guitarristas andava no vôlei com o Kharkov. E depois uma amiga também em comum também encaminhou o Kharkov para vir tocar connosco na minha primeira apresentação pública, na verdade, no primeiro concerto na coletividade de Bicesse, com uma banda que depois acabou por ser o Esfolado. E depois voltámos-nos a encontrar nas garagens do Eiras. Eu já vinha com um bocadinho mais de experiência no ramo, porque já tinha uma banda, que já tinha um contrato discográfico, um contrato de agenciamento. E então eu apresentei um bocado esse mundo, porque os Blasted vinham de uma edição de autor, que foi o primeiro EP. O que é um manager, o que é uma agência, o que é uma editora, o que é um publisher, o que é essa malta faz na altura. Eles não conheciam, até porque ficámos com o mesmo manager, com a mesma agência. O primeiro grande concerto mesmo muito forte foi em 97, no primeiro Sudoeste. Foi um concerto que nos correu muito bem, pela nossa presença em palco, pela cenografia que utilizávamos. Outro concerto importantíssimo foi o concerto que fizemos para fechar a Expo 98, em que tocámos com uma banda internacional que na altura estava na berra, que eram os Morphine. Apesar das nossas músicas serem estranhas, em palco tudo fazia sentido. Ganhámos imenso público nesse concerto, tivemos imensa exposição mediática, inclusive as capas de jornais que saíram desse último dia da Expo traziam-nos a nós na capa. E, portanto, foi um concerto importantíssimo para nós. Depois o Henrique foi para a Dinamarca, ficámos sem percussionista. Decidi ir viver para a Dinamarca, mas mantive sempre uma ligação e sempre que eu voltava cá, íamos sempre para estúdio, onde faríamos sempre as mesmas as megas sessões de take 1, que nós sempre fizemos. Os Blasted fizeram-se através de pessoas. Não é? Nós crescemos através da junção de muitas cabeças. Isto foi assim sempre meio selvagem. Fomos num flow. Também foi trazendo essa maturidade para os palcos, para a música, para os outfits que eles usavam, para as escolhas que eles tinham. E eu acho que isso mostra muito bem a carreira deles, o seu crescimento pessoal, também de cada um, e como grupo, e as variações todas, e os artistas todos eles são Blasted. Vem a altura do Plasma, que é uma viagem diferente das anteriores. É a altura em que o Migas, que era o nosso baterista, sai da banda e é substituído pelo João Lencastre, que traz uma influência jazzística. Era um músico de escola, de jazz, e que, portanto, traz um cariz muito diferente a esse disco. Foi um álbum que ainda não tinha, talvez, a identidade que temos hoje. Era um álbum assim mais acústico, mais jazzístico, por causa do João também, o vibrafone, o clarinete e tudo mais. O Bastos também está nesse álbum. Cada entrada de um membro nos Blasted muda a forma musical. No final do Plasma, nós percebemos que nos faltava qualquer coisa na nossa musicalidade. Apesar de ter sido uma experiência muito positiva, tudo à maneira antiga, captado em estúdio, o melhor captado possível, os instrumentos o melhor tocados possíveis, quando chegávamos a palco, havia qualquer coisa que nos faltava. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, está-se a dar um grande boom da música eletrónica em Portugal. As primeiras grandes festas de trance psicadélico, os grandes festivais de techno a começar. E nós acabámos por ter uma grande influência dessa parte. Vivemos intensamente toda essa bolha e apercebemos do potencial que esse lado musical tinha, principalmente na comunhão com o público. Um ano depois, nasce o Mix 00. Primeiro com uma intenção de ter remisturadores externos a agarrar nas músicas e fazerem novas versões das músicas. Mas as versões que foram chegando também não era aquilo. E as outras, umas fiz eu e o Valju, demos outras ao Simon, que depois veio a fazer parte dos Blasted. Que vinha do Saturnia com a guitarra, foi uma pessoa mesmo muito importante a cunhar o nosso som. Que trouxe a psicadelia toda, que depois se sentiu no Sound in Light, que se sentiu no Egotronic, no Mind at Large. E foi aí também a primeira conexão com o computador, que aí já foi feito com o computador. E a partir daí quisemos focar-nos também na parte da produção
Os anos passaram, a gente não se falava, então eu estava numa banda que chamava Crix, ali de Cascais, e por coincidência o agente era o mesmo de Blaster e começamos a abrir concertos de Blaster. Então voltamos a nos ver e tal, e pôr as coisas assim mais no sítio. O DB, o grande DB, Dominic Borges, que foi técnico de Blaster durante muitos anos. Aliás, quando eu entrei na banda ele já estava lá e saiu há muito pouco tempo. O DB viajava muito e tinha concertos que ele não podia fazer. Me chamaram para substituí-lo, fazer no Front of House, que eu também faço som. E voltamos a estar juntos, a viajar, a conviver backstage. Em 1999, eles me convidaram para fazer parte da banda. Então eu entrei na transição do Plasma para o Mix 00 e desde então estou lá. O Fred traz uma nova vertente. O Fred é um master do timekeeping, tem um pocket muito bom e isso transformou as canções dos Blaster, deu-lhes uma solidez muito maior. É nessa altura também que entra o Inga e depois o Luís Simões, que trazem nova musicalidade aos Blaster, trazem uma frescura musical muito maior, muito mais harmonia e melodia pelo lado do Simões e ritmo tribal pelo lado do Inga. E essa sonoridade manifesta-se especialmente nos discos Namaste, Avatar, Sound in Light e depois nos seguintes, naqueles que eu já não fiz com a banda também. E foi quando fizemos um tema que foi extremamente importante, que foi o Kharkov. A remistura, o Nada Boroviska, não é? Essa remistura, que foi um alter ego meu e do Ari, que andávamos a consumir muito música do Kusturica, e foi um alter ego nosso a dizer, pá, temos que fazer uma faixa mesmo à la Kusturica, e fizemos essa remistura, pá, que de repente tornou-se naquela altura viral. Acho que o pessoal usava, pirateava músicas com o Napster, e de repente a gente dava por ela e vinha gente ter connosco a dizer estou a ouvir, tenho o vosso tema já. Pá, e era uma coisa absurda, a viralidade era uma coisa mais... estava ali no início. E esse tema realmente foi muito importante. O nosso grande tema anterior terá sido o Wet and Bright Theme, com o qual fizemos ainda uma rave muito importante aqui em Sintra, nos anos 90 ainda. Mas foi a partir de 2000 que, com esse disco de remisturas, o Mix 00, crescemos para o Namaste, um álbum que tem temas como o Are You Ready e o I Believe, onde a banda começou-se a encontrar cada vez mais. Fizemos uns fatos com o Nuno, com um desenhador e um ilustrador e um artista plástico, que também foi muito importante. Nós tínhamos decidido que a cada novo disco queríamos mudar a imagem da banda também em palco, e até aí tínhamos trabalhado com o Muchacho e o Ruizelhão, que tiveram um trabalho espetacular no princípio da banda. Porque antes do Namaste tivemos a Lama, os seus primordiais, como alguém lhe chamou, que não foi ninguém dos Blaster, mas que foi rapidamente adotada. That's a good one. Seres primordiais, vem da lama, com as espumas na cabeça. Outros chamavam polvos e lulas. Não tem tanta graça como os seres primordiais. Os seres primordiais é mais bacana, pessoal. Lulas. Depois passámos para uns fatos completos, mas uma coisa assim também meio rough, assim com uma sarapilheira, com uns látex e tal, assim com uns tubos de isolamento térmico na cabeça, que também resultaram imensamente bem e foram muito bem recebidos, e sentimos-nos também parte desse mundo ainda primordial. Ainda éramos os seres primordiais, agora já não tínhamos a lama, agora já tínhamos uma fatiota mais bacana. Queríamos evoluir, queríamos fazer algo de diferente daquilo que já tínhamos feito e continuámos à procura de artistas para poderem colaborar connosco. É nessa altura que aparece o Nuno Elias, que produz os fatos do Namaste, que são diferentes daquilo que nós tínhamos feito anteriormente.
Há um primeiro vídeo que é o Are You Ready?, em que nós realmente temos pela primeira vez uma produtora de vídeo a trabalhar connosco, a Droid, que faz uma produção espetacular num sítio na Expo, com um guião, com figurinos, com atores a trabalhar para o videoclipe, portanto uma produção já totalmente diferente. O videoclipe do Are You Ready, uma altura em que a Droid tinha começado há pouco tempo, e sendo nós entusiastas do sci-fi, etc., quando parámos com a nova imagem dos Blaster, o disco, etc., aquilo despertou assim muita criatividade e mobilizou muita gente também. Nós conseguimos, na altura, reunir muita gente do Chapiteau. É preciso falar do Chapiteau, que na altura apoiou muito o videoclipe. Basicamente, nós fizemos um fan call para a gente participar com a sua personagem. Portanto, as pessoas que foram para o clipe do Are You Ready na altura foram com a ideia de ir em personagem. Alguns já iam com make-up feito, com fatos feitos, porque a ideia era fazer uma cena de filme de ficção científica, uma cena da ação. Poderia ser uma cena de um filme de ficção científica na altura, inspirada em coisas como Strange Days e até o Corvo, não é? Tinha sempre aquela ideia de banda está a tocar, algo está a acontecer no concerto, nos bastidores. Se forem ver o clipe, há uma série de who's who hoje em dia no panorama do entretenimento. Tínhamos entre vários atores que andam aí a fazer teatro, uns malta na altura dos Comédia à la carte. O César Mourão entra no vídeo, o Carlos Cunha também, o José Carlos Garcia, tudo atores que na altura estávamos todos a explorar e a começar e tudo se juntou para fazer o vídeo. E o vídeo foi feito onde hoje em dia é o Casino de Lisboa. Aproveitámos aquilo que estava abandonado depois da Expo e aproveitámos o espaço para recriar então esse concerto mega. O espaço era muito grande e por mais figurantes que nós tivéssemos não era suficiente para encher o sítio. Tínhamos que fazer muito Tetris de público deste lado, público daquele, a filmar aquilo de todos os lados para tentar que ficasse com um concerto cheio. O Namastê é aquele disco que é uma produção completamente Blasted Mechanism, com muito contributo do Ari, do Dominic Bord e do Valdeju, a trabalharem horas infindáveis a escolher texturas, instrumentos, sonzinhos, percussão eletrónica, tudo e mais alguma coisa. No fundo, é o artista a pôr a mão em tudo aquilo em que pode contribuir. E é também nesta altura que nós encontramos uma agência para trabalhar connosco a nível de espetáculos, a Lisboa Agência, e que realmente, com a Lisboa Agência, abrem-se portas novas para os Blasted Mechanism e nós conseguimos começar a entrar no circuito de música ao vivo em Portugal. Na altura em que eu trabalhava com eles, vendíamos espetáculos, fazíamos tours, mesmo muitos concertos por ano, era assim mesmo uma loucura. Acho que eles faziam parte de todos os cartazes das queimas das fitas, portanto, tudo que era espetáculos grandes, os Blasted estavam presentes em todos. Nós tocámos tipo no Paredes Carapai umas 6 vezes. O Superbox, Super Rock também tocámos no 3º. E a seguir o disco Avatar consagrou-nos, foi disco de ouro, fomos já editados pela Universal. Nesta altura, em termos líricos, há também uma transição. Portanto, se no princípio as letras falavam essencialmente era eu a pôr-me no lugar de personagens imaginados e a viver e a experienciar o que eles experienciavam. Nesta altura começa a haver mais uma preocupação de exploração interior, de questionamento, a nível pessoal, a nível da verdade do que é a vida, onde é que estamos, o que é que estamos aqui a fazer. E, portanto, isso é uma viragem na lírica dos Blasted. Ao mesmo tempo, começamos a tentar fazer mais músicas viradas para o nosso espetáculo ao vivo. Portanto, com as influências que trazíamos já anteriormente, da música eletrónica, do rock e peso metal também, começamos a construir canções que são bombas para espetáculo ao vivo.
E o Avatar teve o Gerardo, o meu cunhado mexicano, a fazer os fatos e a fazer o design, que também trouxe-nos uma maturidade muito interessante. E musicalmente já estávamos ainda mais encontrados. E foi a partir daí que conseguimos ir lá para fora. Eu fiz uma série de viagens sozinho, fui pela Europa fora bater às portas de algumas pessoas do mercado. Conheci o Aiko na Alemanha, começou a marcar-nos turnés pela Alemanha. E acabamos por tocar entre o Namaste, o Sound in Light e o Mind at Large, esses 3 álbuns assim a seguir. Tocamos nos maiores festivais do mundo, tocamos em Glastonbury, tocamos no Rock for People, no Zigast, no Fusion, no Viva Latino, no México. Começamos realmente a ter muito mais visibilidade na Rádio Nacional e temos que dizer isto, tivemos nesta altura também muito apoio de rádios como a Antena 3, o Oxigênio, a Marginal, a Rádio Nova Era do Porto. Começa a haver muito mais gente a ouvir-nos, muito mais gente a vir também aos nossos concertos e isso impulsionou a banda muitíssimo. Na Antena 3, os Blasted foram muito certos a ir lançando álbuns, mais 2 a 3 anos, menos 2 a 3 anos, portanto cada vez que os Blasted lançaram um álbum, eu falei com eles na Antena 3. E isto é um privilégio. Os Blasted são, sem dúvida alguma, uma das bandas mais criativas, com um imaginário mais surrealista, mais onírico, mais louco. Os Blasted têm uma característica extraordinária, que é a resistência. Todos nós sabemos o difícil que é trabalhar artisticamente em Portugal. E para estarmos aqui a comemorar 3 décadas, 30 anos, é porque houve muita resistência por parte destes músicos, que uns foram entrando, outros foram saindo e depois regressando. O Avatar é um disco mais maduro dos Blasted, é realmente um novo patamar. As letras também são mais bem desenvolvidas, as músicas são mais bem produzidas também. O ano de 2007 foi marcado por um grande disco, fizemos um disco duplo, o Sound in Light, Light in Sound, um disco com tantas músicas, e foi marcado também tivemos uma grande campanha na altura com a Vodafone, sabes, de repente o nosso tema Battle of Tribes ficou gigante porque foi para um anúncio deles. Acabaram por levar a banda ainda mais para o mainstream. Fomos nomeados, sei lá, como SIC Globos de Ouro. Recebemos o nosso primeiro Globo de Ouro, enfim, foi assim uma coisa forte. O Sound in Light é o melhor disco que eu fiz com os Blasted, na minha opinião, e aparece numa altura em que nós fazíamos muitas sessões de estúdio, muitas jams, passávamos noites inteiras no estúdio a tocar, e é daí que saltam muitas das canções do Sound in Light. E havia uma liberdade muito grande em que não sabíamos o que é que havíamos de tocar, ou o que é que íamos tocar, mas fazíamos a ligação dos instrumentos e depois começávamos a explorar portais sonoros e de alguma maneira era extremamente interessante porque era tipo como surf. Por exemplo, se o Arif estivesse a movimentar para um lado, eu também depois começava a seguir em relação às frequências ou até mesmo às cadências rítmicas que se proporcionavam. Nós punhamos a gravar no princípio da noite e fazíamos sessões contínuas de horas e a jamar. E, portanto, dessas jams, dessas sessões, havia muita coisa que, obviamente, nós não aproveitávamos, mas havia pedaços que depois conseguíamos extrair e são desses pedaços que nascem muitas das músicas do Sound in Light. Era o que saía, não é? Tu estavas a levantar quase uma voz, estavas a dar uma voz ao teu processo. Dessas jams, algumas dessas jams estão presentes no lado B desse disco duplo, Sound in Light, Light in Sound, portanto elas estão no Light in Sound e são bastante representativas de qual era o nosso espírito nessa altura, de exploração sónica e livre. Esse disco gera também alguns dos melhores concertos que eu fiz com Blasted, nomeadamente o Nós Alive em 2007,
Paredes de Cora, também nesse ano. Fomos tocar no casino de Mexico City com os fatos de Sounding Light. Os fatos de Sounding Light eram feitos de fibra, produzidos pelo Frederico Ferreira, do Norte, mais a equipe dele, grande trabalho. Também, por acaso, são os fatos mais pesados com que eu já toquei. Eu conheci os Blaster de uma maneira sui generis. Um belo dia tocou o telefone, eu não conhecia o número, atendi, era o Valju, marcou o número por engano, não queria falar comigo, queria falar com outra pessoa, enganou-se, atendi eu. Percebemos ao fim de alguns segundos que aquilo era mal entendido, porque ele estava a falar de um assunto que não fazia sentido. Durante essa conversa, acabámos por falar um bocadinho e ele percebeu que eu era escultor, que era artista plástico. Ele estava à procura de um artista para fazer os fatos dessa geração. Acabámos por marcar uma reunião, encontramos-nos, e foi desta forma que começou uma relação com os Blasted que ainda durou para aí uns 6 ou 8 anos, sensivelmente. Eles já tinham os desenhos dos fatos. Esses desenhos, esse conceito tinha sido desenvolvido pelo Ricardo Venâncio, um ilustrador de Lisboa, e eles estavam a tentar encontrar um artista que tivesse a capacidade de interpretar esses desenhos e conseguisse concretizar, portanto, passar para o tridimensional aquele desenho, mas com uma série de condicionantes que uma banda tem. Condicionantes como o peso dos fatos, o conforto, a manobrabilidade dos fatos em palco. Portanto, havia ali uma série de condicionantes que tinham que ser tidas em conta. Então eu peguei nesses desenhos, apresentei uma proposta e avançamos com esse projeto. Os fatos, na altura, nessa geração, eram todos feitos em fibra de vidro. Foi a primeira vez que se utilizou fibra de vidro nos fatos deles. Todas as peças dos fatos foram modeladas em barro, depois com moldes de gesso, depois com fibra. Depois essa fibra foi toda pintada com uma tinta automóvel, em estufa, não só para ter ali um efeito plástico, mas também para ter muita resistência às dezenas e dezenas de concertos que eles tinham pela frente. Também era uma condicionante importante. Então a história é o seguinte, eu estou sentado na bateria, introdução, já rolar, eu entrei, estou sentado na bateria, estou fazendo ali só um fiozinho de pratos, eu olho para a esquerda, para o corredor que dava acesso ao palco, e olho para o Ari está entalado. O Ari não passava no corredor. Ele tava com aquele fato, tipo, aquela borboleta ou mariposa, whatever, aquela cena preta que ele tem. Ele ficou entalado no corredor e não saía dali, cara. E o concerto mesmo ali a arrancar, ele levou uma pesada do Ali, o nosso tour manager, e aquilo fez... E o gajo passou. E também, esse ano não foram só coisas boas. A seguir ao Sounding Light, o Kharkov quis experimentar outras coisas na vida. Saiu do projeto, o que, imagina, foi um abalo enorme. Chegámos ali a um ponto também onde se calhar, de uma perspectiva primeira, se calhar já tínhamos cumprido todos os objetivos, se calhar, que ele tinha idealizado. Naquela altura já andávamos com 15 anos de estrada e eu estava-me a sentir desgastado da estrada, de rock and roll, de concertos em sítios malaicos, dormir pouco e quase como um filho que tem que sair de casa dos pais a determinada altura para fazer outras coisas. Foi isso que me aconteceu. Eu senti, na altura, também conheci a minha ex-mulher, a Carla, e queria ter uma vida com ela que não conseguia ter com os Blasted. E então foi isso. Tomei uma decisão nessa altura de fazer algo diferente e de partir à aventura fora da minha casa-mãe, que era aquilo que eu conhecia naquela altura. Na altura já tinha 2 filhas, a Jasmine e a Zoe. Foi assim uma coisa que, levou-me para um buraco grande. Tive um mês fechado no meu quarto, na escuridão. Não foi fácil tomar a decisão, chegar à conclusão que tinha que tomar essa decisão. E não foi fácil a seguir ter a coragem para pegar e fazer outras coisas também. E mandar-me à vida, não é? E enquanto uma pessoa tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça pensante, consegue fazer tudo. Mas eu vinha de anos e anos de ser músico.
eu tinha tido outros trabalhos, enquanto que a banda não começou a ter expressão. Eu sempre tive trabalhos alternativos, trabalhei numa agência de viagens, trabalhei a repor coisas em supermercados, fiz uma data de coisas, trabalhei nas obras. Portanto, sempre fui uma pessoa que tipo, sempre tentou fazer coisas e sempre tentou trabalhar para ganhar a vida. E até que os Blasted clicaram realmente e houve ali um período de tempo em que nós conseguíamos viver bem da música. E cortar com isso foi difícil para mim, não foi fácil. E, portanto, não foi de ânimo leve que eu tomei essa decisão, mas foi uma decisão que precisava de ser tomada para que eu pudesse viver as coisas que eu queria viver na altura. Durante esse tempo de introspeção e de busca interior, comecei a ouvir a voz do Lousada, que hoje é o Guicho, né? Conhecido como o Guicho, a cantar o tema Give Me My Love, acho que se chama assim, do Jedis and Neon Light. Começou-me a ouvir a música dele. I wanna give you my love. I wanna give you my love. Então, no início de 2000, com um projeto que tinha, antes de ter entrado para Blasted, Jedis and Neon Light, fizemos vários concertos onde partilhámos o palco com Blasted e num concerto que fizemos em 2004, se não me engano, decidimos convidar o Kharkov para cantar uma das músicas porque havia uma série de sintonias. Liguei-lhe e veio o Lousada, veio na altura, fez um trabalho corajoso, que foi substituir um titã, curiosamente, que já está há mais tempo que o Kharkov na banda, há 16 anos, e veio trazer uma outra identidade. Quando, em 2008, o Valjo me liga, eu pensei, ok, o Kharkov participou connosco e agora eu vou participar com Blasted. Só, praticamente, quando cheguei cá ao estúdio é que percebi que não, que o Rui tinha mudado o seu rumo de vida e que me estavam a convidar para integrar os Blasted Mechanism. Tocar uma voz nunca é fácil e o Lousada teve muita coragem e trouxe também muita coisa boa aos Blasted. Foi um processo super intenso. Num mês tive que aprender 20 e poucas músicas, não dormi, acordava e antes de me levantar cantava as músicas todas, tipo mental, só mesmo a tentar ver se não me esquecia das letras, porque esse era o meu pânico. Não só cantar as músicas do Rui de uma forma onde não as desvirtuasse, como pelo menos cantar as músicas do princípio ao fim sem me enganar nas letras. Aconteceu algumas vezes e tinha logo os fãs à frente a lixarem-me a cabeça. Pior ainda, era mesmo músicas de dialeto. Tipo, mas este pessoal é tão aficionado que sabem as músicas mesmo do dialeto e troquei aquela palavra por a outra. Então foi difícil, mas encontrou a sua própria voz, tornou-se um dos meus grandes amigos e fizemos mesmo um percurso juntamente com o Ari, sabes? O Ari sempre esteve ao comando da produção até relativamente pouco tempo e da máquina e a aguentar o estúdio. É um ser assim bastante vertical e ainda bem que eu tenho na minha vida e acabou por sustentar realmente, juntamente com o Simon e com o Inga e com o Fred, que também está connosco há muito tempo, o baterista, conseguimos ultrapassar essa crise. Apresentaram-me um desafio. Se o meu telefone tocou, se calhar é porque me cabe a mim fazer isto. Nós não podemos substituir pessoas, não é? Cada pessoa que vem tem uma energia diferente. E eu conhecia o Rui, admirava o Rui, mas longe de mim calçar as botas do Rui. O Rui é o Rui e eu sou eu. E estava mais preocupado em ser genuíno na minha apresentação da minha persona em Blasted do que propriamente estar a reproduzir ou tentar replicar uma coisa que já não era, não é? Foi um processo porque eu aterro na banda neste primeiro ensaio e tinham pedido para cantar uma música, o All The Way, e cantei o All The Way e a seguir, isto
funciona, mas gostávamos de saber se havia química em termos criativos, porque uma banda não se faz só de um papagaio, não é? Propriamente a cantar músicas de outra pessoa. Tipo, se o futuro é fazer música nova, gostávamos de perceber aqui a química e se surgiria alguma coisa. E logo nesse dia tinham uma jam gravada e deram play na jam e eu estava cá em baixo no estúdio com o microfone e comecei a gemar com o que me tinham apresentado e fizemos o Destiny. Fizemos na altura um disco único, fizemos o primeiro disco com o Lousada, foi o Mind at Large. E eu lembro-me que na altura trouxe a minha autocaravana, estacionei aqui nas traseiras do estúdio e pensei, só saio daqui quando tiver as músicas todas escritas. Foram 15 dias, onde as pessoas não sabem, mas aqui à volta do estúdio estamos num parque industrial, não há aqui nada à volta. Então esse processo da escrita foi mesmo uma garimpagem atrás de pequenas pérolas. Eu trouxe sonhos que tive, o Panaceia surgiu-me num sonho. Foi um processo muito giro que ficou registado e tenho muito orgulho desse álbum. Um álbum na estrada, temos uma festa de apresentação que é assim, um sonho em Portugal, não é? Começarmos a discutir porque o álbum ia sair na primavera e eu lembro-me de ter na mesa, faz todo o sentido, a primavera está a acontecer lá fora, não está a acontecer num espaço fechado. Era lindo se conseguíssemos fazer isto num parque natural e as pessoas estarem a ser estimuladas pela própria natureza, pela primavera, e tendo em conta que isto é uma renovação dentro da própria banda, fazia todo o sentido fazer esta ligação. Qual é a nossa surpresa quando numa noite onde estamos a mandar ideias para fora, o Valju se lembra, porque já tínhamos chegado à imagem da capa do álbum, o Valju, a nossa capa é a Lagoa das Sete Cidades, as duas lagoas que se cruzam. E nós já tínhamos estado nas Sete Cidades várias vezes e era um sítio mágico, super mágico. Que agora já não é permitido, mas passávamos lá umas noites, nem é bem acampada, é assim, só mesmo saco-cama a olhar para o firmamento. Lindo era fazermos isto na Lagoa das Sete Cidades. Mas como é que levamos os fãs para lá? Criámos praticamente a estratégia toda sem medo de sonhar. Tipo, vamos arranjar um avião e vamos conseguir tocar num parque natural e tipo, sempre com aquela vozinha lá em baixo, tipo, tu és um grande maluco, isto não vai acontecer nada, estás em Portugal, tipo, acorda para a vida. Os Blasted foram talvez a banda que mais me desafiou em termos profissionais. Estavam sempre a desafiar-nos para coisas novas, entendes? Eles tinham sempre ideias malucas que nós depois tínhamos que concretizar. Todas as tours, todos os discos tinham imagens novas, mas também cenário novo no palco. E isso era um desafio enorme para levar para a estrada. Mas eu tinha mesmo que conseguir, pronto, e acho que conseguimos isso durante muitos anos. Começámos a fazer telefonemas e conseguimos tudo. O Turismo dos Açores apoiou, aderiu à iniciativa, liberou-nos o parque, apoiaram-nos, a SATA apoiou-nos. Foi assim uma confluência de forças. A SATA arranjou-nos um avião onde levamos o público. Para teres uma ideia, sei lá, aconteceram tantas coisas completamente... Nem sei se posso revelar aqui que conduziu o avião um bocadinho. Temos que terminar, que vamos aterrar a nave. Tocamos bué de jambé, bué percussão, aquilo parecia um festival. Acho que foi inédito em Portugal, nenhuma banda tinha feito isso até agora, até ali, e então o facto de
fretámos um avião, levámos os fãs, viajámos com os fãs, eles acamparam atrás do palco. Eu tive que fazer o check-in a todos os fãs, liguei para os fãs a dizer que ganharam o prémio, ninguém acreditava, não houve um que acreditasse. E, portanto, acho que foi assim um desafio, foi mesmo muito especial. Encontramos a malta dos Açores lá, fizemos a festa lá, 3 dias lá, dormir à chuva, na verdade. Fiquei com as sapatilhas fora da tenda e fiquei cheio de água nas sapatilhas. Foi espetacular para o dia a seguir, mas marcou-nos, porque foi uma história incrível. E lembro-me deste rapaz aqui atrás, quando chegamos ao aeroporto, pôr-se em cima da... não sei como é que se chama aquele sítio onde passam as malas. Sim, onde passam as malas. E dar assim, um agradecimento à banda pelo esforço que fez em fazer aquilo connosco. E foi Tenho uma foto disso. Tem uma foto disso? Tenho. Conseguimos tocar no vulcão das 7 cidades. Fizemos um evento de 3 dias onde eu levei pessoal com que estava a estudar permacultura, umas pessoas de Sintra, que se chamam Terra Livre, que entretanto são uma banda que eu acho que vocês deviam procurar e conhecer, que são incríveis. Eram muito jovens, construímos uns tipis, fizemos assim uma demonstração de um pequeno festival e estávamos nessa altura muito associados à questão da permacultura, da sustentabilidade, da ecologia, do tomar conta da terra, do cuidar da terra. O Lousada, o Guitos, fez o curso de permacultura comigo em 2009, estava super entusiasmado com esta questão de juntar a nossa voz artística à terra, não é? Cuidar do planeta, e esse evento teve muito esse impacto. Tivemos um domo gigante, fizemos uma festa de 3 dias dentro do vulcão. Foi uma coisa inovadora na altura, teve algum backlash porque... se nós queríamos fazer isto na natureza para as pessoas sentirem esta ligação com o planeta e com o ecossistema, de repente, quando acabamos a primeira parte do concerto, saímos antes do encore e vêm pessoas da organização ter connosco. Há de lixo que está a voar para dentro da lagoa. E eu vou ao microfone e peço às pessoas, tipo, o facto de fazermos isto aqui tinha a ver com esta ligação com a natureza. Era muito bonito quando nós sairmos daqui, ela ficar como se não se tivesse passado nada aqui, por isso o lixo que trouxemos vamos levar de volta. A ideia seria não sujar a partida, mas era difícil, estavam milhares de pessoas e o recinto ficou bastante sujo. E os fãs que ficaram depois do concerto disponibilizaram-se e limparam, deixaram dentro do possível, claro, o melhor possível, o local completamente limpo. E havia pessoal a entrar dentro da lagoa com sacos para apanhar o lixo que tinha voado. Foi assim um momento a seguir ao concerto, banda e fãs, tudo a limpar o recinto para deixarmos aquilo como encontramos. Foi incrível, mesmo, foi mesmo bonito, foram muitas pessoas. Isso ajudou-nos muito a superar também a dor da mudança, sabes? Deu algum colo à banda. Esse concerto dos Açores, aliás, toda a geração do Mind at Large foi um bocado um renascer e uma afirmação de ainda estamos cá, apesar de não estar o Kharkov. Porque também não estávamos a contar que íamos conseguir fazer uma coisa como o Mind at Large e conseguimos. Este concerto dos Açores foi um abraço dos fãs de Blasted ao meu personagem e à minha entrada na banda. Tipo, perceberam que havia uma continuidade na mensagem, não se tinha desvirtuado o projeto. E eu senti esse abraço. Depois dos Açores, entramos numa roda viva de concertos e demos concertos nos maiores festivais da Europa. México, Macau, foi uma correria de estrada que foi uma novidade para mim, mas que me deu, além de um arcabouço físico fora do normal, me trouxe estes sonhos de criança que algum dia poderia fazer isso e de repente estava a acontecer, estava a viver o sonho. A família foi crescendo e foi sempre acompanhando a banda, desde dentro da barriga que as minhas filhas iam aos concertos dos Blasted, pequenininhas também, entravam dentro dos camarins, iam para o palco, os nossos cães também.
E a família toda, sempre. Somos as filhas do Valju, crescemos neste mundo de espetáculo e foi sempre bué da fixe. Fomos a bué concertos e sempre... Desde pequenas fomos a vários concertos e foi sempre um privilégio conhecer esta banda toda. Yeah. E acabámos por conhecer muito sobre este mundo do espetáculo e o behind the scenes. Eu começo a ter memórias na altura que estes fatos saíram, que é o Sound and Light. Foi mais ou menos 2007. É os fatos que eu mais gosto e cheguei a usar este fato em específico no Iberanime, fazer cosplay. Na altura a minha irmã gosta muito disso, então fui com ela ao evento e também tinham lá uma banca dos Blast e gravaram-me para o Panda Bigs e apareci na televisão com este fato. Eu era mesmo muito criança, tinha para aí 2 anos quando o meu pai entrou na banda, portanto foi desde muito pequenina a vir aos concertos, mas tem sido muito giro poder crescer, porque eu lembro-me quando eu era mais nova, eles cantavam em inglês, eu era miúda, eu não fazia a mínima ideia do que eles estavam a dizer, e agora faz-me imenso sentido, tipo, isto é bem uma família, a família em si, as letras das músicas e pá, tem sido mesmo um prazer crescer com eles, que eles viram-me crescer e é mesmo de uma grande família, é muito fixe. Memórias mais detalhadas foi na geração seguinte, que é o Mine at Large, que é a t-shirt que eu estou a utilizar. Eles levaram a família toda e fãs num avião para os Açores e aí é que eu tenho mais memórias, tenho fotos de eu estar no kit do meu pai a tocar no soundcheck. Blasted não só viu-me crescer, como me deu amigos para a vida. Foram muito acarinhadas pela banda inteira, sempre. O Rui e o Ari são como se fossem os tios delas, não é? E sim, é uma verdadeira família. Depois de crescer mais um bocado, fui várias vezes na carrinha com os Blasted em tour, por vários sítios. Foi importante para mim no meu crescimento como músico também, ver o behind the scenes do que é uma banda com sucesso. A Jasmine teve que seguir os passos do pai, claro. Sim, e estou muito orgulhosa. Estamos aqui hoje no Altice Arena e vou abrir para os Blasted daqui a 2 horas, acho eu. E estou bem entusiasmada, já estou a começar a sentir os nervos, mas estou bem entusiasmada e é mesmo um privilégio poder estar aqui hoje. E estou bem feliz de estar a fazê-lo com eles também. Comecei a gravar em 2020, por isso faz 5 anos que comecei a lançar já coisas. Lancei o meu último álbum em novembro e hoje vou tocar o álbum e vai ser uma festa também, vai ser um grande espetáculo. Estamos a ensaiar já há uns 5 meses para hoje e estou entusiasmada. O David, o filho do Fred, vai-me acompanhar hoje na bateria e estamos a seguir as gerações Blasted a ver se marcamos também a nossa própria geração. E depois os próximos discos, o Blasted Generation, o Egotronic, foram discos onde acho que chegamos a uma altura onde começamos a precisar de produção externa. Estamos nós prontos a fechar o álbum que iríamos apresentar no Nós Alive e começámos a ouvir as músicas e havia ali uma sensação de já fizemos isto. E neste processo decidimos deitar o álbum para o lado e fazer um álbum novo de raízes a 2 meses do Nós Alive. Nós fizemos uma coisa que nunca tínhamos feito, que foi fazer um conjunto de músicas especificamente para ser tocadas naquele festival, àquela hora. E foi quando conhecemos os estúdios do Red Mojo, com o Emerson Ferreira, que veio um bocado aqui, eu diria, destruir algumas estruturas que nós tínhamos. Foi a altura onde o Simon foi-se embora, com muita pena minha, mas pronto, foi o que foi. Porque eu adoro o Simon em termos... Eu era o guitarrista durante 15 anos, ou se calhar mais, dos Blasted. Saiu do grupo. E foi aí que o Rick entrou e que brilhou. E que brilha até hoje. É uma luz do firmamento, uma estrela com capacidade inesgotável. Eu conheci os Blasted, foi em estúdio, que eu na altura estava a trabalhar num estúdio chamado Red Mojo, como songwriter, e entraram
o Valju, acho que era o Valju e se calhar era o Ari, numa sessão que estavam a fazer songwriting para os Blasted. E na altura, o vocalista, o tal Johan, que acho que não chegou a tocar, mas era o vocalista na altura, decidiu ir embora, fazer yoga, fazer surf pelo mundo e saiu da banda a 3 meses do festival Alive 2018. Então estava ali um bocado em modo pânico e acho que o Valju ouviu uma cena que eu fiz, qualquer que eu cantei para um dos sons, e falou com o boss do estúdio a perguntar se eu estaria interessado em juntar-me ao projeto, e eu pensei que seria só num som ou numa coisa, não sabia que seria para juntar ao projeto para depois tocar no festival Alive, que acabou por acontecer. E foi a primeira vez que eu toquei com os Blasted e que toquei com eles em palco, foi à frente de 20 mil pessoas, ali no palco do Alive 2018. Portanto, acabamos por ter 3 vozes dentro dos Blasted, imagina, uma banda com 3 vocalistas. E no outro dia estava num sofá sentado com os 3 e senti-me assim, senti-me mesmo um privilegiado, sabes? Porque, pronto, a voz é sempre um instrumento que conecta as pessoas bastante, não é? E fizemos o disco New Militia, juntamente com o Stigo, com o Bruno Mota, com o Firi, com os produtores que na altura olharam para a sonoridade da banda e quiseram experimentar coisas novas. Então não era uma coisa nova para mim, de repente estar a dividir o palco com o outro vocalista, quando nos meus projetos isso tinha sido sempre a realidade. Então encontrei a minha persona com a entrada do Rick também, que é o misto dos dois, não só canto como toco, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E o meu lado músico ficou mais completo. Encontrei ali uma persona mais una dentro dos Blasted. Era e sou fã de Blasted, eu vi eles com tipo 15 ou 16 anos, não sei se foi no Sudoeste, e foi engraçado porque um dia mais tarde, quem diria que eu ia estar a tocar com eles em palco, eu via eles e via os vídeos da MTV, como toda a gente, na altura passava bem os vídeos, dos fatos e aquelas cenas, e eu pensava, quem são estes malucos? E de um dia já estou fast forward uns anos e estou a tocar com eles em palcos e é engraçado, uma história tipo do funk acaba por tocar com as lendas. O ir para a Índia acontece anos mais tarde. Eu fui para a Índia em 2018, fui fazer o meu primeiro curso de yoga e fiquei um mês em Rishikesh, foi aí que eu conheci a cidade e que tive o primeiro contacto com a Índia e mudou-me. Eu senti uma transformação imensa. Houve um chip que entrou na minha mente que me fez, quando voltei, passado esse mês, eu não conseguia pensar noutra coisa. Não conseguia pensar noutra coisa. Sonhava com a Índia, sonhava com Rishikesh, sonhava em voltar. Através de contactos que eu fiz quando lá estive, uma professora minha pôs-me em contacto com outras pessoas e essas pessoas queriam montar uma escola de yoga e ligaram-me. Eu tinha na altura uma pequena empresa de marketing digital, tinha só uns quantos clientes, era só eu e a minha mulher a fazer isso e, portanto, eles precisavam de alguém que os ajudasse com o site, com promoção e o meu primeiro pensamento foi sim, eu posso vos ajudar, até daqui remotamente, mas depois houve uma voz dentro de mim que me disse, isto pode ser a tua oportunidade. E eu perguntei-lhes muito simplesmente, arranjam-me um sítio para dormir, têm comida para mim, eu vou para aí e ajudo-vos. E foi assim. Eu tive o meu curso, foi em 2018, no mês de outubro, portanto eu voltei em novembro. 2 meses, novembro e dezembro, foram os meses de resolução da minha vida aqui. E em janeiro, dia 1 de janeiro de 2019, estava a voar de volta para Nova Delhi para começar uma nova etapa da minha vida. Conheci esta malta, conheci o Valju, sim, há 30 anos atrás, no Marquês da Sé. Eu ia lá ver uma banda que era os SGs, que eram amigos comuns meus e do Valju e dos Blasted na altura, que ainda não eram Blasted.
E conheci o Valde Ju num desses concertos, num mosh. E o Valde Ju saltou do palco para o público, fez um stage diving. E o povo desviou-se todo. E o Valde Ju ia diretamente ao chão e eu estiquei o braço e apanhei o Valde Ju e fiquei com ele ao colo. E desde aí, Love at First Sight, pronto, estão aí há anos. O Ali sempre foi um pilar nos Blasted, é das primeiras pessoas que se juntou a nós e é uma espécie de guia espiritual da banda. E estou-lhe muito grato por ter iniciado esta conversa e realmente ter aberto o canal de comunicação. Fixe, obrigado, mano. És um querido. Anos depois disto tudo, o Ali encontrou-me já, talvez em 2021 ou 2022, já eu lá estava há algum tempo, encontrou-me no Facebook e foi lindo entrar em contacto com ele. Para saber como é que estavam as coisas, porque nunca mais ninguém conseguiu ter contacto com o Kharkov até ali. E quando ele me respondeu, foi uma surpresa muito agradável, ficámos um bocado à conversa, os dedos tremiam a escrever as mensagens. Tivemos primeiro umas grandes conversas, os dois, sobre a vida, não é? Entretanto, havia um hiato de 15 anos, mais ou menos. Ao início não falei de Blasted, não falei de música, não falámos de nada, falámos de nós. E depois então esperei que o Kharkov introduzisse o assunto de Blasted, para não assustá-lo, porque se podia ser que ele, assim que eu começasse a falar de Blasted, não quero falar sobre isso e desaparecesse outra vez do mapa. E a partir do momento em que os Blasted surgiram na conversa, obviamente voltámos todos ao contacto. Voltei ao contacto com o Valde Ju, novamente, que me deu uma alegria imensa, o meu irmão de sempre. Pronto, até que enfim perguntas para Blasted e lá começámos a falar das coisas que se passaram até então e combinámos criar um grupo. Eu disse-lhe, olha, vou criar um grupo com a banda para falarmos todos e para estarmos em connection. E pronto, a partir daí, a história destes concertos começa-se a desenhar. O concerto de 30 anos, na realidade, surge de uma vontade, de uma conversa que tivemos entre o Kharkov e eu, onde a ideia era, Valde Ju, quando quiseres fechar a banda, avisa-me que eu apanho um avião e vou até Portugal e fazemos um último concerto. E ficou-me a bater a cena da possibilidade de tocarmos juntos de novo, não é? Mas não de fechar a banda. Yeah. Agora, essa parte não ficou a bater tanto, mas aproveitamos o facto de que íamos comemorar 30 anos, o que imagina para uma banda, é um número redondo, é um número forte, e eu liguei-lhe a dizer, olha, o que é que achas de fazermos, em vez de fecharmos isto, abrirmos, mas as portas para mais 30, por exemplo. E batemos os Rolling Stones, né? Olha, eu acho que Blasted sempre tiveram a porta aberta para o futuro, porque é uma banda muito futurista, sempre teve virado para o futuro, nunca para o passado nem para o presente. E eu acho que tudo pode acontecer. É uma banda que está sempre aberta a novos panoramas e a novas viagens e acho que está sempre com a porta aberta. Este é um momento realmente muito presente. É um momento onde eu acho que mais do que votos futuros tem sido feita uma reflexão e uma gratidão àquilo que conseguimos construir juntos. Mas olhando para o futuro, nós queremos fazer um disco novo com estes produtores, os Mogno. Queremos fazer um disco que continue a apontar nesta direção, por onde temos ido com o Come With Us e com o Blasted Universe. Faço um balanço muito positivo. Tenho grandes amigos lá dentro, a gente se dá super bem. Todos os estresses e discussões são normais, são pessoas que se amam muito e gostam de estar juntas e conviver. E fizemos este disco com os produtores Mogno, com o Sanches e com o Bernardo, que acho que conseguiram olhar para o disco feito com o Red Mojo e perceber talvez o que é que estava a faltar. Estava a faltar um bocado da parte técnica, estava a faltar se calhar alguma identidade que a gente perdeu. Eles conseguiram trazer a banda para um outro nível e com eles fizemos agora recentemente o Blasted Universe e é um tema já com os 3 vocalistas. É o universo mesmo Blasted, onde trouxemos o djembe, o didgeridoo, trouxemos assim um bocado a bandola, a guitarra portuguesa, trouxemos o sitar, aliás, trouxemos alguns instrumentos que acabam por fazer parte da nossa paleta de sons, assim os basslines do Ari bem fortes, o drum and bass do
do Fred e as batidas. Bem, quando saí da banda, fui viver para Santarém e tinha um negócio em Santarém com a minha ex-mulher. Depois fomos viver para Viseu, cuidar de uma quinta com 14 hectares, com floresta, com árvores de fruto, com horta. Tentei ser agricultor, não é que tenha muito jeito, mas depois montámos um co-work em Viseu. Portanto, fiz diversas coisas e nunca senti nenhuma vontade explícita de voltar a fazer música. Foi agora mais recentemente com esta centelha destes concertos que me veio a vontade e que me veio essa ideia de que houve algo que ficou por fechar neste meu ciclo com os Blasted. E estes concertos, para mim, servem para isso. Servem para eu aparecer de novo em frente ao público e poder dizer um olá, estou vivo, obrigado por nos seguirem durante estes anos todos e depois vou voltar para a minha caverna nos Himalaias. Este concerto de 30 anos dos Blasted em Lisboa vai ser o fechar de um ciclo. Vai ser a forma também do Kharkov se despedir de uma forma bonita, de uma forma positiva. E nós também fechar este ciclo com repertório de 30 anos. Quisemos manter um bocado assim do Blasted Empire, Blasted Generation e haver agora o Blasted Universe, que é aquela cena dos três estarem juntos, Parallel Universes Joining, isto tudo. E fizemos o som com os Mogno e quisemos agora apresentar no show 30 anos como quase um closing of a chapter, para assim dizer. Não sei se diz em português, fechar uma página de uma etapa da banda engraçada e tem tudo a ver com este espetáculo de 30 anos, porque são as energias todas juntas. Pela primeira vez, eu não ia ter que estar a defender os temas do Rui, tipo, ia poder estar em palco a curtir com o Rui a cantar os temas dele. Isso foi tipo mega bónus. Só isso por si já era uma coisa para me fazer andar aí nas nuvens para trás e para a frente. Mas chegar acima do palco e perceber a química entre os três, pá, acho que aqui fico sem palavras e eu até sou um gajo, como já viram. Estou a sentir que há um alinhamento cósmico muito, muito intenso. Hoje é um dia especial na cultura hindu em que eu vivo a minha vida no dia a dia. Hoje é Hanuman Jayanti e Hanuman é sinónimo de devoção, humildade, de força também, de power, ao serviço de algo maior. E eu acho que esse é um grande mote para o concerto de hoje à noite. E eu acho que os Blasted servem a um propósito maior. Não são só uma banda de músicos, não são só uma banda que faz música, são agentes de uma força cósmica superior que precisa de nós como veículos para passar a sua mensagem. E portanto eu acho que hoje vai ser uma grande bomba. Sinto-me muito bem, não dormi nada, acordei pai 2 horas depois de me deitar, com a excitação do dia. Acho que esperamos imenso tempo, pensamos muito nisto, planeamos bastante e estou mesmo satisfeito por ver um público. Acho que o que é especial numa data destas é que o público que está lá está mesmo comprou o bilhete para ver a banda. E do nosso ponto de vista é um espetáculo per si, sabes? Imagina, somos também observadores de um público que está em festa máxima. Nós temos os dois 30 anos, portanto estamos vivos ao mesmo tempo que os Blasted andam na estrada e a fazer álbuns e pronto. E foi uma honra ter recebido a chamada do Valju para produzir uma banda que nós ouvimos durante a nossa infância e adolescência toda e que foi tão formativa também para o nosso caminho musical. Sem dúvida, uma grande influência, género de música que sempre consumi, sempre ouvi. Pá, foi um prazer quando o Valju me ligou a dizer, pá, bora fazer. Aliás, até é engraçado, eu conheci o Valju, nós conhecemos o Valju a trabalhar para a filha dele, para a Jazzy. Nós fizemos 2 temas com ela, para o álbum dela, e o Valju gostou dos temas e ficou, pá, este gajo tem aqui qualquer coisa, deixa-me lá ligar-lhes, marcar uma sessão para fazer alguma coisa com Blasted. Pá, e fizemos uma sessão e a cena fluiu e, pá, bora. E fizemos uma parceria, de 2 anos, e que tem sido incrível. Tem sido incrível. Exato. E que está a culminar um bocado também neste concerto dos 30 anos, no álbum que vai sair também.
E é uma celebração e é uma honra fazer parte dessa celebração. Estamos aqui no edifício da empresa, onde foi gravado um dos videoclipes mais importantes e mediáticos da banda, o Sun Goes Down. Os Blessed Mechanism não são uma banda, são uma ideia em movimento. E se há coisa que eu aprendi com eles é precisamente isso, que é sermos livres de criar e de inovar, é o que nos dá mais prazer e conseguimos transmitir algo às pessoas. Penso que, acima de tudo, a normalidade não é o lugar desta banda e os Blessed Mechanism não criam música, criam universos. E é ao vivo que eles se transformam, é ao vivo que eles surpreendem e é esse o convite que eu deixo a todos, é experienciar o concerto ao vivo e, sem dúvida, vão concordar que é das melhores bandas ao vivo que nós temos em Portugal. Desejo a melhor sorte para a banda, desejo a melhor sorte também para todos os que estejam envolvidos neste projeto, porque é realmente um prazer sentir a criatividade a borbulhar. Acho que fui um privilegiado durante muitos anos por trabalhar com o Rodi como o Cidão, que dá cria assim uma ideia de segurança no palco e boa disposição, mas melhor que isso ainda é quando o teu irmão que trabalha contigo vem viver para o teu estúdio. E houve uma altura da nossa vida que o Cidão viveu no estúdio durante uma temporada. Montamos um quartinho para ele lá num escritório que tínhamos e nunca foi tão bom vir ao estúdio porque tínhamos sempre o campo energético dele, sempre com boa disposição. Este homem é o máximo. Onde é que ele anda? Cidão, anda cá, menino. Olha aí. Um abraço, mano. Um grande tempo. Eu estou na estrada também há muito tempo e a gente se conheceu na estrada, acabamos por ficar amigos e houve um técnico que saiu, eles me convidaram, eu andei ali alguns anos com eles e cara, posso dizer que foi a banda mais doida que eu já trabalhei, cara, eu tô há 33 anos na estrada e nossa, tem muita história cabeluda que eu podia escrever um livro. Eu vim da música étnica, depois mais tarde da música tradicional. Quando entrei no Avatar, os Blasters estavam mesmo a fazer um boom grande. E para mim foi assim uma experiência fantástica. E conseguir, sobretudo, ter espaço e ter a oportunidade de tocar as minhas coisas, a percussão e o didgeridoo, coisas mais tribais, numa banda diferente. Fiquei muito contente com o convite para festejar os 30 anos. Os ensaios até então, vir ensaiar temas, sobretudo com o Kharkov e com a banda toda, que eu já não tocava há anos. E não foi muito difícil voltar a tocar, para todos nós. Parece que nós nunca deixámos de ensaiar. Porque não foi, isto não está a ficar bem, vamos tentar outra vez. Não, eram tags à primeira. Os ensaios, aquilo saía à primeira. Só divertia-se. A cena vinha, porque parece que está aqui dentro. Está aqui dentro. A cena, os ritmos, a voz do Kharkov, o timbre, a melodia dos outros instrumentos, a atitude da banda, mesmo no estúdio. A atitude na banda no ensaio. Top. Eu comecei como técnico de monitores para eles. Não vou mentir, mas entre 10 a 15 anos, para aí. Mais coisa, menos coisa. Sempre foi um projeto que eu acompanhei, um bocado também por influência da minha irmã mais velha, que ouvia estas sonoridades. Eu estudei em Coimbra e sou da zona de Coimbra e acabava por lembro-me de apanhar Blasted e ser aquela banda que toda a gente adorava, e eu inclusive, e lembro-me do Kharkov ser aquela personagem que entrava e que enchia o palco e é giro, passados uns anos depois, voltar a trabalhar. Ou trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar com ele, neste caso. Mais tarde, conheci o Fred numa empresa em que trabalhámos, uma empresa de audiovisuais que trabalhámos juntos, e surgiu a oportunidade de agarrar o projeto. E eu, claro que sim, vamos a isso, faz todo o sentido. Atualmente, Blasted é interessante para mim porque sinto que é, de todos os projetos que eu tenho, é o projeto onde eu posso navegar na maionese, entre aspas, à vontade,
porque Blasted é mesmo isso, é um universo de emoções, de coisas a acontecer no palco, que a mim na iluminação me dá liberdade para isso. Esta celebração é muito importante, não acontece todos os dias. E não, é uma coisa única, vai acontecer agora. E vai ficar guardada no coração para todos nós, de certeza. É uma coisa mesmo única. Portanto, não há bem palavras, é tentar celebrar, fazer o melhor possível e criar boas recordações para manter aquilo que até então tem sido a nossa vida musical, de todos nós. Os Blasted são muito importantes. Obrigado por teres vindo. Eu sou o Tiago, a.k.a. Freck, da Blasted Nation. Esta malta e outra tanta fazem parte da Blasted Nation. Portanto, sim, somos um grupo que acompanha os Blasted já desde que eles nasceram, basicamente. Conheci ainda a banda toda completa. Ainda acompanhei o Kharkov, o Inga, o Simões e por aí fora. O Rick foi uma surpresa, que foi a primeira vez que o vi, foi agora no Cult Fest em Zambuja e também foi o primeiro concerto que a Maria Inês acompanhou eles e, claro, adorou. Gostei muito e saltei muito, brinquei muito, cantei muito. Vai ser um concerto único e temos noção que não vai possivelmente acontecer mais vez nenhuma. Estar aqui hoje é simplesmente fantástico. Ao longo dos anos fomos vendo concertos, mas em grupinhos. Hoje acho que é a primeira vez, eu vou arriscar dizer que é a primeira vez que está a família toda junta para ver o concerto, portanto acho que isto é... Para mim é a primeira vez que vou ver Kharkov ao vivo, porque quando entrei para fã de Blasted em 2007 tinha ele acabado de sair. Aliás, nenhum de nós acreditaria que este dia fosse acontecer outra vez. Sim. Nós ainda estamos a lidar com isso. Eu acho que sim, eu acho que estamos um bocado ainda na cena de tentar perceber o que é que vai acontecer. Isto para nós tinha de alguma forma, musicalmente, pelo menos, terminado. Era um ciclo que tinha fechado e que hoje, por breves horas, vai reabrir. Tell me where's the poison? Where the poison? Tell me where's the poison? Where the poison? Tell me where the poison? Where the poison?